Resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Autor: Napoleon Hill. Resumo por Luana Carvalho. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Analise sempre as causas do fracasso e sucesso. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de vida, a arte de viver. Mude os seus hábitos e pense em formas de sair da dificuldade. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para as suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. A fé te guiará por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Quando for induzir alguém para te dar ajuda financeira, apresente o seu pedido com uma terminologia tal que você usaria numa transação de negócios. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Você deve se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracassos permanentes. Fracasso é uma bênção disfarçada. Há uma solução para cada problema legítimo, não importa o quão difícil ele pareça ser. Para cada fracasso, existe um benefício equivalente. Cada grande líder encontrou derrotas temporárias antes de alcançar seus objetivos. Concentre-se nos seus objetivos. Tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano. Um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por meio natural e material. O plano de ser de uma ação de alto esforço. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque, por certo, será seu. Tudo o que você acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, se torna verdadeiro. Associe-se com outras mentes superiores. O pensamento negativo é plantado no espaço do cérebro que não é usado. Não tenha medo da pobreza, crítica, perda de saúde, perda de amor, velhice e morte. O medo te impede de agir. O diabo não pode controlar pessoas que pensam. Cuide do tipo de pensamento que você tem. Use o poder da sua mente. Tenha coragem de acumular riqueza material. Use a sua habilidade de pensar. Tenha um corpo saudável para encorajar o pensamento. Inspire as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas. Controle a sua própria mente. Tenha novos e melhores métodos de alimentação, vestuário e habitação. Construa o poder da resistência, habilidade de concentração. Fortaleça relações humanas. Tenha hábitos relacionados à construção de pensamentos
independentes e de ação. Controle as suas próprias emoções. Pense por você mesmo. Não tenha medo. Busque conhecimento e sabedoria. Não se deixe alienar. Busque sempre o saber, o que há por trás de todas as coisas. Não se deixe ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Não aceite qualquer coisa sem julgar ou lutar. Saiba o que quer da sua vida. Use seu próprio cérebro. A mente, nada mais, nada menos, é a soma de todos os hábitos. Não deixe ser controlado por medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Pense de forma disciplinada e organizada. Use a sua mente para pensar de forma independente. Tenha pensamento apurado. Assuma o poder da sua mente e não permita que nada, nem ninguém possa influenciá-la. Não se case sem planos ou objetivos delineados. Escolha uma profissão e tenha um plano ou objetivos definidos com meta e propósito além da sobrevivência. Economize seu dinheiro deliberadamente. Pense positivo e não procrastine. Controle e use a sua própria mente, pois quem se aliena, fracassa. Tenha metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais. Tenha propósito de vida, autoconfiança. Economize e guarde o máximo do que você ganha. Tenha um corpo ativo e saudável. Use muito a imaginação. Tenha entusiasmo e iniciativa para começar qualquer coisa. Controle seu temperamento e suas emoções. Tenha uma personalidade magnética e conhecimento apurado sobre algo. Seja realmente bom em algo. Coopere com as pessoas à sua volta. Não cometa sempre os mesmos erros e sempre tire proveito do fracasso. Tenha uma mente ilimitada e tolerante. Termine tudo o que começa. Tome decisões. Coma pouco e faça muito exercício. Não critique os outros que estiverem tendo sucesso. Esteja sempre engajado em fazer algo definido, com um plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Tenha um objetivo maior na vida. Faça tudo o que o leve ao seu esquema estratégico central. Saiba exatamente o que quer e esteja determinado a consegui-lo. E demonstre isso com o tom da sua voz, rapidez do seu passo e brilho nos seus olhos, e a rapidez nas suas decisões. Sempre dê respostas diretas e nunca caia em contradições. Faça muitos favores aos outros. Sempre seja achado em frente ao campo de batalha. Quando não souber algo, diga francamente que não sabe. Nunca ofereça um álibi para as suas deficiências. Nunca culpe os outros. Seja um guerreiro, uma guerreira, um Midas moderno. Administre o maior negócio da cidade. More na melhor rua. Dirija o melhor carro. Faça a sua presença ser sentida, aonde quer que esteja. Use a sua própria mente e pense por si mesmo. Dê serviço útil ao máximo de pessoas possível.
Dar antes de receber. Tenha autoconfiança, entusiasmo, imaginação e propósito definido. Use o fracasso como trampolim. Supere o fracasso sem desencorajar-se. O sucesso ocorre na exata proporção do fracasso que você consegue superar. Lembre-se, cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Não consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz a capacidade de pensamento e te deixa com pouca disposição para a vida. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias e extraia delas a semente de uma vantagem equivalente. Seu cérebro é receptor, que recebe comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita e te ajudará a transformar seus desejos no equivalente físico. O seu grande ativo é o tempo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Tenha fé inabalável de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Pensamentos dominantes atraem. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Não tenha medo de críticas. Toda causa tem um efeito. Cultive o hábito do mastermind. Tenha desejo ardente de quebrar qualquer alienação na sua mente. Tenha ambição e um propósito bem definido. Não tenha medo. Não negligencie o poder da sua própria mente. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. A pobreza é uma doença. Faça a vida te pagar em seus próprios termos e não nos termos da vida. Você está onde você está e você é o que você é por causa de seus pensamentos e ações. Os atos seguem pensamentos. Crie oportunidades que estejam de acordo com seus desejos e necessidades. Confie e use a sua própria força do pensamento. Com o poder da inteligência infinita, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Use o ritmo hipnótico para conseguir alcançar metas e desejos determinados. Que seus pensamentos sejam mais fortes que as influências à sua volta. Você sozinho tem o poder de estabelecer o seu próprio pensamento. O sucesso e o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento, e esse ritmo atrai o objeto, que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. Espere e exija o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito, e a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Eu sei o que quero da vida. Peço deliberadamente e apoio meu pedido com total consciência. E desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero.
e ainda recuso aceitar qualquer substitutos. A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e materiais a transformar esses desejos em realidade física. Qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Todas as pessoas nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Todos os autodeterminados irão encontrar o sucesso. Faça tudo com precaução e não com medo. Se torne positivo, aprendendo o real poder dos seus próprios pensamentos. Use a definição e o princípio de forma sistemática e permanente, como um hábito de vida. Não tenha ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, para não cair no hábito da violação do direito dos outros. Use o poder da vontade e da razão. Todos os seus planos devem ser aplicados com definição. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, traz consigo o sucesso. Pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sinal para que façam um esforço maior. Quando os planos falham, elas os substituem por outros, mas ela não muda o seu propósito. Ela persevera. Com a lei da compensação, colhem aquilo que plantam. O tempo é o amigo da justiça e da moralidade. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam permanecer juntas. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar uma vida plena e feliz. Caso sobre tempo e energia, ajude outras pessoas. Dê tudo o que puder aos seus filhos em forma de conhecimento. Force-os a procurar e ganhar conhecimento. A necessidade é uma professora de grande sagacidade. A derrota carrega consigo uma virtude equivalente. Ore sempre com um propósito definido. Use a definição de propósito de forma persistentemente perseguida. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa em seu equivalente físico. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Tenha definição de plano e propósito. Examine fatos e conecte-os a planos definidos por meio de um pensamento apurado. Tenha sede de conhecimento. Conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Tenha conhecimento de como opera a sua própria mente. Use o poder do pensamento independente, amparado pela definição de propósito. Estude e saiba organizar e fazer um uso prático dos fatos estudados. Dê às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares. Os trabalhos da escola devem ser conectados com os problemas diários da vida.
Ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas e a fazer uma ação efetiva do tempo, pois o tempo é o ativo mais precioso. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existe entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine a importância de serem definitivas em todas as coisas e a escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine o princípio do hábito, pois os hábitos se tornam permanentes. Ensine a diferença entre derrota temporária e fracasso. Ensine como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. Ensine a importância de expressarem seus próprios pensamentos, sem medo, e a aceitar ou rejeitar todas as ideias dos outros, reservando para si mesmas sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento. Tomarem decisões prontamente e a mudá-las sempre com uma razão definida. Ensine o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente por meio do autocontrole. Existe a lei de retorno crescente. Deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Regra de ouro: tudo o que você faz para e por outros, acaba fazendo para si mesmo. Não acredite em qualquer coisa. Encare os fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Encoraje as crianças a usar seu sexto sentido através de ideias em sua mente e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine sobre a lei da compensação. Ensine que a definição de propósito, amparada por planos definidos persistentemente e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. O espaço que você ocupa no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que você presta para o mundo. Não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada. E a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criam o problema. Suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmo, ou as que você permite que os outros estabeleçam em sua própria mente. Tudo que o homem pode conceber ou acreditar, ele pode alcançar. As escolas e os livros são úteis no desenvolvimento da sua mente, mas o valor real está em aprender pela experiência. Seja sempre verdadeiro consigo mesmo em todos os momentos. Você não pode satisfazer a todos, mas precisa satisfazer a si mesmo. Treine a psicologia de negociação, arte da venda e da persuasão. Aprenda a diminuir o atrito nas relações humanas. Desenvolva os princípios de realização individual e de obter uma posição de independência financeira. Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e felizes. Miséria mental ou física
indica a presença do pecado. Alguns pecados. Comer em excesso leva à perda da saúde e à miséria. Excesso de sexo quebra a força de vontade da pessoa e a leva ao hábito da alienação. Pensamentos negativos levam ao hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar destroem o autorrespeito e levam à infelicidade. Permanecer nas trevas da ignorância. A falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. Aceitar da vida qualquer coisa que não se queira é uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. Alienar-se através da vida, sem um objetivo, plano ou propósito definido, leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Medo é ignorância. Pensamento positivo contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Autodisciplina. Domínio sobre si mesmo. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. Comece controlando o desejo por comida, expressão por sexo e de expressar opiniões imprecisas. Comer de forma inapropriada é o grande responsável pela maioria das doenças do corpo. Grandes líderes são altamente sexuados, controlam seus desejos por sexo em uma força propulsora que os motiva em suas ocupações. Entenda a emoção do sexo e transmute-a em atividades construtivas. O sexo controlado fornece força magnética. A força magnética é o fator mais importante de uma personalidade agradável. Qualidade ao tom de voz e força motivacional. Afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Antídoto de medo contra o desencorajamento. Resistência física e mental. Aumenta a capacidade de autodefesa. Faz vencedores. A emoção do sexo é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Pense com exatidão. Tenha o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão. Pensar com exatidão é a habilidade para resolver todos os problemas. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada. Aprenda a arte do pensamento exato e obtenha informações sobre o controle da emoção do sexo por meio da transmutação. Não use o ato de adivinhar. Procure pelos fatos. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Não expresse egocentrismo e vaidade. Aproveite sempre a oportunidade de aprender ouvindo os outros. Aprimore a habilidade de falar com emoção, força e convicção. E jamais imponha o seu discurso sobre os outros sem ter sido convidado. Influencie-se por si mesmo. Você tem o privilégio de exercitar o pensamento livre e independente. A força dos seus pensamentos é a única força que você pode controlar e é a que você deve sustentar.
Não caia nas armadilhas do hábito da alienação e na lei do ritmo hipnótico. Aprenda com a adversidade. Cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Saiba a diferença entre derrota temporária e fracasso. Não desista quando encontrar adversidades na vida. Mantenha-se lutando e vença. O sucesso normalmente está a um passo muito perto, além do ponto em que se desiste de lutar. O fracasso quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real. O fracasso é um estado de espírito. Pensamentos de fracassos, tomados pela lei do ritmo hipnótico, são feitos se o indivíduo aceitar tais circunstâncias. Mas essa mesma lei também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. O fracasso te dá a oportunidade para testar a si mesmo, te leva a entender a força da autodisciplina. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. Quebrar os hábitos faz florescer novas oportunidades. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos, desejos ou à falta deles. Pessoas bem-sucedidas são assim devido à forma como se relacionam com os sócios e com todos os outros no seu círculo de negócio. Se relacione com seus clientes, conheça as pessoas, conheça como relacionar-se. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. As ações de uma pessoa e os pensamentos dela determinam a natureza de todas as relações humanas. Modifique completamente os seus hábitos. Seja claro naquilo que realmente deseja e está disposto a aceitar. Modifique a si mesmo. Explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. Só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos entre duas ou mais mentes. Relação apropriada entre pessoas. É quando traz a todos que estão ligados a ela ou afetados por ela alguma forma de benefício. Relações inapropriadas. Entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Líderes de negócios sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação dos outros. A adversidade te força a testar a sua força mental, física e espiritual, face a face com suas fraquezas, e te dá a oportunidade de transpô-las. A adversidade te força a procurar caminhos e meios para fins definidos, por meio da meditação e do pensamento introspectivo. Quebra velhos hábitos de pensamento para formar novos hábitos. Muda seus hábitos. O fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. O fracasso
te faz depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais, as forças que operam pelo poder do pensamento. Reaja à adversidade de forma positiva. Lute ao invés de desistir. Existe a semente de uma vantagem equivalente em cada adversidade. Influência do ambiente. O ambiente consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Hábitos de pensamento são estimulados por influência do meio. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daquele com as quais elas se associam intimamente. Você deve associar-se com pessoas cujo pensamento dominante seja positivo, amigável e harmonioso. Os associados que mais o cercam e influenciam são os parceiros de casamento. Todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam se tornando permanentes por meio do ritmo hipnótico. A lei do ritmo hipnótico tornará as influências permanentes a menos que elas sejam modificadas pelos hábitos de pensamento. Uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje, e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência se torne permanente quando essa pessoa assumir o hábito de pensamento. As forças que inspiram pensamentos constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta. Assuma o controle da sua própria mente e escolha um ambiente em que inspire pensamentos positivos. Isso você consegue por meio da definição de propósito. Pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente. Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo, na busca por seus propósitos e metas. Todos aqueles que controlam as influências do meio são mestres de seus destinos na Terra. Os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo definido. Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Hábitos de pensamentos são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Todos os desejos negativos não são nada, exceto frustrações de desejos positivos. A natureza não tolerará quaisquer inatividade ou vácuo de qualquer tipo. Todo espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Todo cérebro tem a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. A sabedoria vem somente para os que formam hábitos de pensamentos positivos, como uma força dominante em suas vidas. A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de se relacionar com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Uma vez que você tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente acabará se tornando parte dele.
Estabelece a influência dominante os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. A definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. A natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. A natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. Pessoas bem-sucedidas estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele não escolhe uma ocupação. Não se informa das regras de negócio. Negligencia as regras para ter uma saúde perfeita. Não se protege contra a influência do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Não executa o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Não examina as causas do medo. Não tem cautela na escolha do parceiro. Não tem cautela nos seus métodos de relacionar-se após o casamento. Perde amigos por não relacionar-se com eles de forma adequada. O não alienado age com cautela. Cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Cuida de todos os detalhes. Utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso. A forma mais vantajosa de se utilizar a cautela é com a seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com eles. As influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. Nunca se permita estar intimamente associado com qualquer pessoa que não traga por meio da associação alguma forma definida de benefício mental, espiritual e econômico. Sempre se associe com pessoas que contribuam com alguma forma de influência útil e benéfica. Resumo: os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico e o tempo. A maior parte das dificuldades que as pessoas se encontram são suas próprias criações. As dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas pelo hábito da alienação, com a colaboração do tempo. Use o tempo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. O seu propósito maior pode restaurar a sua coragem e colocá-la no caminho do conhecimento. Somente 2 em cada 100 pessoas têm um objetivo definido na vida. Você pode evitar a maioria das derrotas temporárias com as quais se deparar se seguir um plano para a obtenção do seu maior propósito de vida. A pessoa que tem um plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-lo.
Elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. Epílogo. Qual dos lobos vencem? Aquele que eu alimento. Temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização. Nossa mente e o nosso coração. Se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. É mais inteligente estabelecer um objetivo principal e aproveitar todas as oportunidades que aparecem em seu caminho. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo. A mensagem é muito mais importante que o fato histórico. A mensagem contém em si mesma a sua própria verdade. E esse é o fim do resumo de Mais Esperto que o Diabo de Napoleon Hill. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo seu like, de se inscrever no canal e de salvar esse áudio para ouvir novamente quando precisar. Até mais!